Olá, queridos. Hoje eu quero meditar com vocês na Epístola de Judas e eu quero começar meditando com vocês sobre o tema que escolhemos para meditar hoje, guardados em Jesus. Esse é o nosso tema de hoje. O texto está na Epístola de Judas, nos 2 primeiros versículos, diz assim a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida neste momento. Em sua saudação inicial, para aqueles a quem Judas está destinando sua carta, Judas, irmão de Tiago e também irmão de Jesus, sequer se prevalece do privilégio de ser irmão de Jesus e se apresenta logo no início da sua epístola como um servo de Jesus. Que coisa bonita, que humildade. Esse exemplo encontramos em Judas, no versículo 1, e também no irmão de Jesus, Tiago, pois ele lá em Tiago 1:1 também se apresenta como servo de Jesus. Não temos dúvida que este Judas aqui não é do apostolado. Ele vai dizer no versículo 17 desta epístola de Judas que de fato ele não pertence ao apostolado, ele se exclui desse time de apóstolos. Ou seja, sabemos de fato então que esse Judas é irmão de Jesus e se trata de uma pessoa muito humilde e com um potencial muito grande espiritualmente para ajudar a igreja do Senhor. A quem Judas está destinando essa carta? Ele se utiliza, queridos, de uma tríade para apresentar o seu destinatário. Ele diz assim: os destinatários de minha carta são chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Coisa linda, Judas o tempo todo usa tríade, é uma espécie de trilogia para exemplificar aquilo que ele quer dizer. Quando usa essa trilogia para apresentar na sua saudação o destinatário da carta, Judas está dizendo muito a respeito de quem são os crentes ou como os crentes são. Primeiro, Judas crê que os crentes são, na verdade, chamados. Nesse texto é com certeza uma identificação espiritual daqueles que um dia ouviram o chamado de Deus para a filiação e, obviamente, responderam positivamente e em fé a esse convite a Cristo e se tornaram irmãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo título, ele diz assim, amados. Essa palavra aparece conjugado no passado perfeito, é um verbo conjugado no passado perfeito. O que isso significa? Expressa o fato de que eles estão no círculo do amor de Deus e, na verdade, são o alvo específico do amor de Deus. Em terceiro lugar, ele apresenta os cristãos como guardados. O que é que isso significa? Significa que eles estão protegidos e preservados por Deus para a salvação em Jesus Cristo. Isso é muito poderoso. Um cristão está nas mãos de Jesus e ninguém pode tirá-los das mãos de Jesus. O texto de Judas, na sua epístola, diz que, na verdade, anjos caídos, versículo 6, e falsos mestres, versículo 13, estão reservados para a condenação, mas os cristãos estão reservados e guardados para o dia da salvação. No versículo 3 encontramos a expressão que diz, procurando eu escrever-vos, Judas 1:3. A quem então se destina essa carta? Sem dúvida que essa carta está destinada, primeiro, aos amados de Deus, aos chamados e salvos por Jesus. Com certeza, então, essa epístola não é e não está dirigida para os queixosos, para os descontentes e para aqueles que seguem os seus próprios desejos impuros. Veja o verso 16. 3 características de pessoas para quem essa carta não é dirigida. Judas entende que essas pessoas acabaram por escolher o caminho de Caim, primeiro exemplo que ele dá. Eles foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, o segundo exemplo que ele dá, e pereceram na contradição de Coré. Veja o verso 11. Novamente, 3 figuras para ilustrar para quem esta carta não está sendo dirigida. Ao terminar a sua saudação aos cristãos a quem dirige a sua carta, Judas diz assim, queridos, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Mais uma tríade, misericórdia, paz e amor. Essas palavras expressam as bênçãos que os crentes em Jesus possuem. Pensa comigo, chamados, amados, e guardados por Deus,
vivem debaixo da misericórdia, da paz e do amor de Deus. É isso que Judas está dizendo. Misericórdia por quê? Porque Deus, em sua misericórdia, não nos dá o que nós merecemos, mas, na verdade, através do seu Filho Jesus, deu em Jesus o castigo que nós merecíamos. Isso é graça de Deus sobre nós. Segundo lugar, paz. Pense, irmãos, que uma pessoa que não é convertida está em guerra, em rebelião contra Deus. Mas aquele que se converte tem hoje paz. Paz no relacionamento com Deus. Por isso, aceitar Jesus e viver e abraçar o Evangelho é uma bênção. Você recebe misericórdia e paz. E por último, ele diz assim, amor. A cruz, irmãos, é a demonstração do amor de Deus. Os apóstatas podem pecar, cair, sofrer condenação, mas os verdadeiros crentes são guardados em segurança em Cristo Jesus por toda a eternidade. Sabe qual é a minha oração por hoje, olhando a saudação de Judas, pensando que essa carta hoje é dirigida para você? A minha oração por você e por sua família e por toda a sua casa é, queridos, que a misericórdia, a paz e o amor de Deus sejam multiplicados sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.